Olá, pessoal. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Sejam muito bem-vindos ao Manhã Terapêutica com Nalva Araújo. É o programa Materna que traz para você aí uma ótima oportunidade de iniciar bem o seu dia, de poder aí olhar e preparar muita coisa para que você possa viver um dia maravilhoso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu digo para vocês que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é praticamente a minha primeira atividade do dia e eu faço isso com muito amor, com muito carinho, porque eu posso aí ficar o restante do dia com a consciência livre, com a consciência leve de que eu pude, de alguma forma, ajudar você, ajudar alguém que pode estar precisando dessas reflexões. Bem, gente, nós estamos aí entrando praticamente no nosso quinto dia de lives, né, de aquecimento para o nosso workshop, que será aí no próximo sábado, das 8 às 12. Sempre pela manhã você tem uma reflexão comigo, com Nalva Araújo, e à noite você participa de uma segunda live de aquecimento com minhas convidadas. E cada uma das convidadas que tem passado por aqui esta semana tem deixado uma mensagem muito forte para todas nós mães, tem ajudado e muito na nossa reflexão de como a gente precisa se posicionar diante da vida. E é isso que acredito que é a grande missão, né, deste programa, né, Vínculo Emocional Mãe e Filho, é ajudar que cada um aí assuma ou até mesmo encontre o seu posicionamento dentro da sua família. A mãe tem o seu posicionamento, tem o seu lugar, o pai tem o seu lugar na família e cada filho também. Só que muitas vezes, até mesmo inconsciente, nós acabamos aí, digamos assim, assumindo o lugar um dos outros, e aí a gente não sabe de onde é que vem essa desordem, não sabe por que as coisas não acontecem, as coisas não andam. Por isso, hoje, mãe, eu trouxe aí para você uma reflexão, um pouco de que é o benefício, né, na verdade, da psicoterapia breve, das constelações familiares, e quais são também os benefícios de um recurso que eu uso com os bonecos, né? Então, por que que eu faço isso? Para que que eu faço isso? Em que você pode ser beneficiado, tá bom? Então, deixa eu me apresentar, porque muitas vezes você está vindo pela primeira vez, você não me conhece. Eu sou Nalva Araújo, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar, palestrante, e dos meus 35 anos, até os meus 35 anos de idade, eu vivi num convento, né? Eu estava aí a serviço do reino de Deus, mas depois eu decidi aí seguir minha vida, minha carreira de uma forma diferente, e num período de espaço aí de 10 anos eu decidi ser mãe, aflorou em mim a maternidade. E pela maternidade ter aflorado em mim, eu decidi constituir família, e foi constituindo família que eu tive aí também minhas grandes experiências de vida, né? Então, eu tive aí a Maria Sofia com meus 45 anos de idade, porém, antes eu tive duas perdas gestacionais, né? Perdi meus dois primeiros bebês, um com 4 meses de idade e outro com 2 meses e meio, né? Os dois ainda no meu ventre. E para mim isso foi uma experiência muito dolorosa, mas também uma experiência que me ajudou e me ensinou muito, né? Hoje eu tenho a Maria Sofia com 3 anos de idade comigo, e depois que eu tive Maria Sofia e eu retomei as minhas atividades, né, de atendimento, de palestras, de processo, migrei também para a internet. Eu decidi fazer um trabalho mais amplo, com um público mais específico, que é o público das mães, aquelas mulheres, né, que perderam seus bebês e não sabem como lidar com esta situação, né, não sabem como reunir força, persistência para não desistir do seu sonho materno. E foi isso que eu fiz na minha vida, e foi isso que eu consegui, e hoje eu estou aqui para dizer para você, sim, é possível. Então, na
Nalva Araújo está aqui hoje não só como terapeuta, mas sobretudo como mãe, como filha. E aí do programa, né, dessa experiência surgiu o programa Vínculo Materno, Dores e Amores. Do programa Vínculo Materno, Dores e Amores, surgiu o programa Materna, que é esse programa que eu faço pela manhã. E Materna lançou o desafio Eu Cuidando de Mim, porque você precisa cuidar de você, mãe. Você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu psicológico, você precisa cuidar primeiro de você, para que de fato você cuide bem de outras pessoas. E dentro desse desafio, né, eu cuidando de mim, por ser aí a ocasião do Dia das Mães, eu lancei também aí, tá, esse novo programa, que é o programa Vínculo Emocional Mãe e Filhos. Nalva, por que que você lançou esse programa? Primeiro, homenagem ao Dia das Mães. Segundo, porque eu sei que no decorrer da vida, diante de tantas situações que nós vamos vivenciando, de tantas experiências, muitas vezes a gente deixa digamos assim, o nosso vínculo com a nossa mãe, com aquela mulher que nos trouxe a vida, esse vínculo fica fragilizado, ele nunca vai deixar de existir. Mas muitas vezes ele pode estar fragilizado, muitas vezes ele está precisando aí de que você possa resgatar esse vínculo, que você possa restaurar esse vínculo e até mesmo aprimorar este vínculo aí entre mãe e filho. E para que a gente possa fazer isso com maestria, eu criei essa semana de lives de aquecimento, onde cada convidada minha à noite ela traz um aspecto para a gente refletir. Ontem nós tivemos aqui a nossa querida Edilene. Edilene compartilhou sua vida, desde a sua experiência com seus pais, até as suas experiências com o esposo, com filhos, né? Ela contou para a gente aqui um pouco da sua trajetória como mãe de adultos e crianças, né? E ela que perdeu sua filha com 18 anos, ela perdeu a sua filha, né? E foi um momento assim muito doloroso, até porque ela já havia perdido, né, o seu filho aí de um aborto, né, espontâneo, no mês de fevereiro. E no mesmo ano ela perde sua filha com 18 anos. Então assim foi um momento assim muito, muito forte. E quando ela perdeu esta filha de 18 anos, ela descobriu 2 meses depois que estava grávida de um outro filho. Né? E aí ela trouxe uma expressão que foi muito forte. Nossa, nós nos emocionamos bastante. E ela dizia o seguinte: Nalva, quando eu descobri que eu estava grávida, né, de 2 meses, após a minha filha ter falecido, minha filha de 18 anos, eu precisei perceber, eu precisei descobrir, né, ao longo do tempo, que eu precisava amar em meio à dor. Né? Então, ela precisava amar aquele filho, ela precisava cuidar daquele filho que estava no seu ventre materno, mesmo ela tendo acabado de perder a sua filha com 18 anos. Então, foi um momento muito forte, muito emocionante. Assiste a live da Edilene, está aí no Instagram. Vou subir daqui a pouco para o YouTube. Você vai poder acompanhar essa história de dor, mas também de amor de uma mãe. Um coração de mãe que olha para o filho, mas essa mãe também percebeu que para que ela pudesse cuidar bem da família hoje, que graças a Deus a família hoje dela está em harmonia, ela primeiro precisou se curar. E é essa proposta que o Vínculo Materno, Dores e Amores, e esse programa agora, Vínculo Emocional Mãe e Filho, está trazendo para você, mãe. Se cuide. Se cuide, porque se você não se cuidar, você deixa de cuidar das pessoas que você mais ama. É difícil, é desafiador, mas é possível você realizar isso, tá bom? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, porque eu disse para vocês na chamada para o vídeo, que eu ia trabalhar hoje com você 2 aspectos muito, muito interessantes. O primeiro aspecto é sobre a constelação familiar. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tenho feito aqui algumas abordagens a respeito até mesmo da figura da mãe, né? Eu gosto sempre de usar essa palavra com muito amor, com muito carinho, da figura da mãe, mas mostrando aí como ela tem influência, né?
como ela tem influência no nosso sistema familiar, no todo o sistema familiar dela, e como muitas vezes a maneira quando uma mãe se cuida é a maneira que ela está cuidando também do seu sistema. E se esta mãe, muitas vezes, involuntariamente, na maioria das vezes, quando ela também não se cuida, ela deixa de cuidar do seu sistema familiar. O sistema familiar fica adoecido. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, porque eu vou trabalhar aqui alguns aspectos com vocês hoje de constelação familiar, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você, tá bom? E eu quero falar para vocês o seguinte, eu quero começar com uma frase do nosso querido Bert Helling. E Bert Helling, ele criou, né, na verdade, ele trouxe a constelação familiar num outro aspecto para a gente, e é sobre essa constelação familiar de Bert Helling que eu me formei, que eu atendo, que eu aplico minhas sessões, porque eu acho de extrema importância a metodologia que ele usa. Deu certo com a minha vida pessoal em vários aspectos, eu acredito também que dará certo com você. Então, Bert Helling, ele vai dizer o seguinte, na maioria das vezes, você não precisa de um novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar. Talvez a nova forma, mãe, que você tem de caminhar diante dos desafios, talvez diante dos conflitos que você esteja aí vivenciando no seu sistema familiar, você não precisa de um novo caminho. Mas você precisa de uma nova forma de caminhar, você precisa entender e compreender algumas questões que estão aí, que na verdade você muitas vezes não vê, porque parece que tem um véu aí sobre você, né? E você não consegue perceber. Quando a gente começa a trabalhar a psicoterapia breve das constelações familiares, aí você vai perceber todo o sentido que tem aquelas questões, aqueles conflitos. De onde está vindo, qual é a causa, como é que você vai se posicionar a partir de agora. Então, é muito interessante, e eu selecionei aqui alguns slides para poder compartilhar com você. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, que a constelação familiar, ela tem um objetivo muito grande de colocar uma lupa de aumento, né, para que a gente possa entender, possa nos permitir a entender se o problema que a gente está vivenciando hoje, se os conflitos que a gente está vivenciando hoje, se tem origem no sistema familiar. Você vai olhar se muitas vezes uma situação que você está vivenciando de dificuldade no seu trabalho, de dificuldade na relação com seus filhos, com o seu cônjuge, com outras pessoas, se isso aí está vindo lá do seu sistema familiar. E quando a constelação familiar, ela traz, né, essa visão sistêmica daquilo que está acontecendo, aí você passa a perceber que é muito importante você ter clareza, né? Então, a constelação familiar vai ajudar você a ter clareza sobre o seu lugar de força. Porque se você está passando por uma dificuldade muito grande, se você está passando por um desafio, se você está passando por conflitos, é porque talvez você não esteja no seu lugar de força, você esteja fora do lugar. Nalva do céu, o que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar para você que muitas vezes a constelação familiar vai nos ajudar a ter clareza sobre o seu lugar de força, tornando a nossa postura mais certa, tornando a nossa postura mais alinhada para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. Eu não estou dizendo aqui para vocês que quando vocês fazem uma constelação familiar, que também foi o meu caso, eu não estou dizendo para vocês que vocês não vão deixar de ter desafios. Claro, é óbvio, os desafios estão aí para mostrar para a gente o quanto a gente precisa, de fato, digamos assim, se conectar mais, descobrir a nossa força. O que eu estou dizendo para vocês é que quando você faz a constelação familiar, ela ajuda você a alinhar a sua postura diante da vida, a perceber a importância daquele desafio para que você descubra algo, para que você ressignifique algo e você continue andando pela vida. Isso é que a constelação familiar vai te ajudar. E eu digo para vocês, é de uma grande valia. É de uma grande valia porque é diferente quando você não conhece o problema,
É diferente quando você não sabe da origem do problema, mas também é diferente quando você sabe da origem, você sabe de onde isso veio e você sabe como se posicionar diante dele. Então, eu quero dizer para vocês que é uma honra para mim eu ter investido nessa minha nova formação, que eu amo de paixão, que eu estou aí ajudando a muita gente, sendo ajudada também, porque a gente muda completamente a nossa visão sobre a vida. E olha que interessante aqui, é importante a gente perceber o seguinte, constelação familiar sistêmica, ele é um caminho, olha o que eu vou te dizer, ele é um caminho para alcançar o movimento a uma consciência que inclui, a uma consciência que integra, a uma consciência que reconcilia. Nada me traz um exemplo aí mais profundo. Muitas vezes, quando você faz você vem para uma sessão de constelação familiar, você não sabe, né? Você está vivendo o problema, você está vivendo o conflito, mas você não sabe de onde isso veio. Você muitas vezes está excluindo aquela pessoa, ou você está se excluindo, né? Se auto-excluindo, e você não sabe por que você está fazendo isso. Você está vivendo um momento de dor, de tristeza, de angústia, e você não sabe também por que isso está acontecendo. E o que é que a constelação familiar ela vai fazer? Ela vai trazer a consciência do que está de fato acontecendo com você, do que está de fato acontecendo para aquela situação conflituosa está permanecendo, está crescendo. Então, quando você cria a consciência do problema, de onde vem isso, você vai buscar a solução. E qual é a solução? A solução, muitas vezes, dentro também da constelação familiar, é você incluir ou se incluir novamente, é você integrar a situação e você buscar a reconciliação. Então, muitas vezes, a gente tem no nosso sistema familiar diferentes membros da família. Uma mãe pode ter filhos, cada um com a sua experiência, com a sua personalidade. Essa mãe, ela precisa lidar, aprender a lidar com cada uma dessas personalidades, com o jeito de cada filho, né, para que eles possam também se sentirem incluídos, amados do jeito como eles são. Então, é importante, muitas vezes, a gente olhar para a constelação familiar como algo que pode nos ajudar e muito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, tá bom? E com nossos familiares também, né? Bom, algumas pessoas me perguntam, Nava, quais são as situações que me levam a fazer uma constelação? Por que eu preciso? Quando é que eu posso fazer uma constelação? Olha, eu vou te dizer aqui uma questão bem, bem específica, tá bom? Se você se identificar, uma não, várias, se você se identificar com alguma delas, ótimo. Se não, você olha aí se de fato você precisa constelar ou não. Veja bem quais são, digamos assim, as situações que uma pessoa pode buscar uma constelação familiar, né? É praticamente quase tudo. Eu já constelei até a questão de venda de casa, né? Uma amiga minha estava precisando vender uma casa, ela já tinha feito muita coisa, ela não tinha conseguido, e aí ela me pediu, não, pelo amor de Deus, me dá uma constelação, constela aí a vendagem da minha casa, né? Não estou conseguindo, já tem um tempão. E aí a gente marcou uma constelação, né, que a gente começou no sábado, 11 horas, 10 horas da noite, que foi a hora que nossos filhos, né, como era amiga, a gente fez isso. A filha dela dormiu, a minha filha também dormiu, a gente começou 10 horas. Fomos para quase meia-noite e a gente não tinha concluído a constelação. Marcamos no dia seguinte, cedinho, para a gente continuar a constelação. A gente precisou fazer isso por causa dos nossos pequenos, né? E a gente fez, e uma semana, 15 dias depois, essa mulher conseguiu vender a casa. Então, são várias questões que você precisa constelar, que você pode constelar. Mas eu elenquei algumas delas aqui para você perceber se de fato você se enquadra ou se tem uma outra questão que você diz, olha, não está aí, mas eu acredito que isso aqui eu preciso. Então, vamos lá. Muitas vezes as pessoas trazem aí, né? As pessoas iniciam na vida delas vários projetos, né? E elas não conseguem concluir. Essas pessoas não conseguem, talvez, realizar os seus sonhos, né? Atingir os seus objetivos. E quando você abre uma constelação familiar,
com os bonecos, né? Com a figura dos bonecos, né? Aí a gente vai colocar diante de você, diante da sua vida, você na sua vida e esses objetivos diante de você. E você vai começar a perceber por que você não está conseguindo atingir, né, e, concluir esses objetivos, né? Por que você sempre inicia projetos e você não termina? Então, você vai se ver um pouquinho aí no campo da sua vida, né? O que está te impedindo de realizar isso? Uma outra parte também que é muito, muito importante é quando as pessoas elas estão constantemente em falência financeira. Constantemente essa mãe, esse pai, essa família, eles não conseguem se equilibrar financeiramente. Sim, vamos abrir uma constelação diante disso, né? Quais são as crenças que essa mãe, que esse pai, que essa família tem a respeito de dinheiro, a respeito de falência mesmo, a respeito de abundância, de prosperidade. E aí a pessoa pode encontrar a causa e ela pode começar a se posicionar diferente, né? Ela pode começar aí a quebrar essas crenças limitantes e poder aí começar a restaurar a sua vida, aprimorar a sua vida de uma outra forma, com uma outra visão. Quais são os outros pontos também que a constelação familiar ajuda muito, né? Muitas vezes a pessoa ela se envolve frequentemente com pessoas comprometidas com outros parceiros. A pessoa parece que não consegue um parceiro que seja livre, que ela também esteja livre para ele. Então, ela termina um relacionamento com um parceiro, com uma parceira que é comprometida, vai em busca de outro. A pessoa também muitas vezes busca aí estar num relacionamento onde é um relacionamento abusivo, né? E a pessoa não sai porque sai de um relacionamento abusivo e achando que está indo para um outro mais tranquilo, de repente ela começa também a esse mesmo processo. Ela precisa constelar para ela saber onde é que está a questão, o que está vindo aí do sistema familiar dela, quem sabe, o que ela viu, ouviu sobre isso, qual foi a vivência dela com seus pais, com a sua mãe, o que ela viu na sua infância, sobretudo dos 0 aos 12 anos, onde a criança não tem filtro, né? O que ela viu, ouviu e sentiu, que hoje ela criou aquela crença que ela só vai para relacionamentos abusivos, né? Então, ela precisa olhar um pouquinho para isso e perceber o que está acontecendo. Uma outra questão também que a gente trabalha muito na constelação familiar é o envolvimento constante com parceiros violentos, né? Então, muitas mulheres dizem, não entendo essa pessoa, né? Essa pessoa estava com uma pessoa que constantemente a agredia, a violentava, essa mulher não se sai deste homem, esse homem não se sai desta mulher. Muitas vezes ela saiu daquele relacionamento violento e ela foi para um outro relacionamento e continuou. Aonde está a questão? Quando essa mulher se vê diante do campo da vida, que a gente começa a perceber aí, eu tenho uma intervenção técnica, né, durante a sessão, a constelação, e nessa intervenção técnica, eu vou ajudando a pessoa a perceber onde é que está a questão, a origem, aí ela vai se percebendo e vai encontrar a causa. Então, gente, é muito importante você aí se colocar diante de você. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês quais são os benefícios do boneco, por que a gente utiliza, tá? Esses instrumentos aqui, digamos assim, os bonecos para que a coisa fique mais fácil, fique mais fluida. Eu vou explicar para você daqui a pouco. Quais são aí os outros benefícios? Por que as pessoas também podem procurar uma constelação familiar? Quando ela tem a sensação o tempo todo de que algo ruim irá acontecer quando ela completar determinada idade, né? Data de aniversário, alguma coisa assim. Tem pessoas que têm a síndrome do aniversário, né? Então, ela acha que sempre quando ela vai completar o aniversário, né? No dia do seu aniversário vai acontecer algo. Ora, aquela pessoa pode ter sido traumatizada, talvez ainda no dia do seu primeiro aninho de vida, né? Aquela mensagem ficou de uma situação delicada,
né? Aquela pessoa pode ter sentido um forte baque, né, na sua vida, talvez ainda na questão ultrauterina, né? A sua própria mãezinha pode ter tido um momento difícil no parto, no dia do seu nascimento, e aquela criança ficou com aquele registro, com aquela situação, e ela não consegue sair dali. Então, ela precisa descobrir a causa, e descobrindo a causa, ela vai buscar a solução. Se essa solução é você partir para procurar um psiquiatra, para procurar uma psicanálise, né, para fazer a própria constelação, você vai aí buscar isso, né, fazer uma terapia. Então, a constelação familiar ela vai colocar uma lupa de aumento para você descobrir o que está acontecendo e por que a coisa está acontecendo. E aí você se posiciona melhor diante da vida, tá bom? Outras questões também são eventos de depressão frequente entre os membros da família. Gente, é incrível o quanto as pessoas que buscam constelação familiar quando elas abrem aí, digamos assim, a sua sessão de constelação familiar, como elas vão descobrir que muitas vezes esses eventos de depressão frequente nos membros da família está vindo dos seus antepassados, né? Está vindo de gerações posteriores. E essa pessoa não entende, olha, meu filho era isso, era aquilo, e de repente meu filho começou a ficar depressivo, hoje ela está na depressão do nível tal, nível grave, nível moderado, seja lá como for. E aí a mãe procura uma causa, né? Eu sempre dei amor, carinho, atenção, e não sei de onde vem isso. Pode estar no seu sistema familiar. Pode estar no seu sistema familiar. Uma família, muitas vezes, que é acometida o tempo todo por uma certa doença, né? Uma doença que muitas vezes a gente diz assim, é uma doença genética, né? É uma doença de família, todo mundo tem problema de coração, todo mundo tem câncer naquela família, muita gente morre disso, daquilo. Vai buscar a causa, porque quando você busca a causa, você tem a possibilidade de você evitar muita coisa, é como se você barrasse aí um efeito dominó. E a constelação familiar, ela tem esse poder de ajudar você a olhar para a causa, a colocar uma lupa de aumento, a tirar esse véu que está sobre seus olhos, para você entender melhor essas questões, tá bom? E depois, muitas vezes, tem aquela questão da sensação de não pertencimento no sistema familiar e em outros. Eu já trouxe até aqui meus exemplos, né, de quando eu era pequena, eu tinha muito aquela questão de não me sentir pertencente à minha família. E quando eu fui descobrir com meus 24 anos, ainda nem foi pela constelação familiar, quando eu fui fazer minha autobiografia com meus 24 anos, eu descobri que aquele sentimento de rejeição, de achar que eu não era uma pessoa que pertencia à família, já vinha lá na minha vida ultrauterina, porque meus pais tentaram um aborto. E eu convivi com aquela situação o tempo todo. E aí, quando eu chego e conheço a constelação familiar e faço a constelação familiar, eu fui descobrir que, além de eu ter vivenciado um aborto, eu também estava abortando, né, os meus filhos, né, de uma forma espontânea, né, que eu sempre quis meus filhos, mas os dois primeiros filhos eu não consegui, digamos assim, segurar até o final da gestação e eles nascerem, né, com vida, com saúde e tudo. E eu descobri aí que estava lá no meu sistema familiar. Minha avó tinha passado por situações de aborto. Minha mãe, né, teve uma atitude, né, que no momento era aquilo que ela podia fazer, né, de tentar minimizar o meu sofrimento, né, que eu poderia passar aí juntamente com minhas famílias, minhas irmãs que já eram nascidas, e por aí vai. Então, você precisa descobrir como é que está o seu sistema familiar. Por isso que constelação familiar vai ajudar muito, muito você a buscar aí essas causas para que você tenha condições suficientes para você poder resolver isso na sua vida. E uma outra questão que eu disse para vocês é que eu vou trazer para vocês assim quais são os benefícios, tá? Quando a gente utiliza aqui o recurso, né, dos bonecos. Na verdade, esses bonecos, quando a gente começa a constelação familiar, eles vão passar a ser a sua representação. A representação da situação que você está vivenciando, a representação, talvez, do obstáculo, do seu objetivo. E aí, durante toda uma constelação, a gente vai fazendo algumas intervenções técnicas e você vai trazendo, porque quando você utiliza
tá? Quando você utiliza um objeto, que pode ser um bonequinho, né, de madeira, pode ser qualquer objeto que você tenha na sua casa. Normalmente, quando eu atendo, né, online, eu peço que as pessoas peguem alguns objetos, né? Pode pegar aí aqueles frasquinhos de esmalte de unha, pode pegar maquiagem, pode pegar batom, pode pegar o que for para representar. E aí, quando a pessoa vai trazendo, né, vai fazendo os movimentos sistêmicos dentro da sessão, a pessoa vai descobrindo muita coisa. Por quê? É muito mais fácil, inconscientemente, você falar de algo do que você falar diretamente de você, né? Então, quando eu digo para você no início da sessão, olha, se conecta com esse objeto, a partir de agora esse objeto vai ser você, coloca esse objeto aí no campo, né, da tua vida, olha para ele e diz em terceira pessoa, né, o que está acontecendo, o que você vê, o que você sente quando olha para ele. Aí a gente está o quê? Acessando o inconsciente da pessoa. E a pessoa começa a destravar em muita coisa. E a pessoa começa a falar coisas que ela nunca havia falado para ninguém. Por quê? Porque a gente acessou o inconsciente. Eu não estou falando, é como se eu não estivesse falando diretamente. Então, não, o que é que está acontecendo com você, com seu sistema familiar? Gente, eu não sei, eu não entendo. Eu não sei o que está acontecendo, é uma coisa estranha. Aí eu fico buscando, né? Eu estou dando um exemplo aqui, dou meia volta e não falo, não falo, não falo, tudo bem. Aí, digamos que eu vou para uma constelação familiar. Então, Nalva, pega esse boneco aqui e para representar você. O que que Nalva vê quando olha para este boneco, né? Quando olha para a sua representação? O que ela sente quando ela olha? Ah, ela se sente muito angustiada. Olha a diferença de eu dizer, eu não sei o que está acontecendo comigo, etc e tal, mas quando eu paro para olhar e falar daquilo ali, o meu inconsciente, ele já solta muita coisa. Ah, é porque eu estou angustiada, porque aconteceu isso, aquilo, outro, meu sistema familiar está assim. Ah, o seu sistema familiar traz uma representação do sistema familiar. Tem alguém mais específico nesse sistema? Ah, tem aqui, por exemplo, minha mãe, um exemplo, né? Ah, minha mãe, coloca a Nalva diante da mãe. Como é que Nalva se sente diante da mãe? Aí, bom, Nalva se sente diante da mãe assim, 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 assado. Ó, Nalva, então, como é que sua mãe se sentiria ao escutar isso? Troca aí de posição para ver o que sua mãe... minha mãe, talvez ela nem saiba do que está acontecendo, né? Eu acho que ela não tem nem noção disso. Olha só, por isso que a gente usa esses recursos aqui para que a gente possa falar diretamente com o seu inconsciente e que você possa, digamos assim, falar coisas que você até então não sabia como falar. Então, é um recurso, se você quiser, digamos assim, considerar um recurso didático, é um recurso didático, né? É um recurso que vai ajudar você a se expressar melhor, a falar sobre as suas questões, porque isso aqui passa a ser uma representação sua. E quando é uma representação sua, você muitas vezes fala isso tranquilamente. De repente, você pode dizer, né? Então, por exemplo, eu quero falar dos meus objetivos, porque eu não consigo realizar meus sonhos, etc. e tal. Aí, digamos que a pessoa vem lá e traz, né? Aqui é ela, a pessoa, e ela vai trazer aí. Então, traz aí, né, o teu objetivo, né, diante de você, coloca aí. Aí ela traz, digamos assim, uma coisa que ela trouxe lá, seja lá o que for, e ela coloca lá. Só que inconscientemente ela trouxe um recurso que é muito maior do que ela. E aí, o que está acontecendo aí, Nauro? Olha só, eu estou achando que eu não consegui ainda atingir meus objetivos, porque parece que ele é muito maior do que eu. Eu me sinto muito pequena, muito inferior diante dele. E por que que você se sente inferior diante do seu objetivo? Se é o seu sonho, aí a pessoa começa a ver as questões e aí vai começar a ver que esse recurso aqui, muitas vezes que esse objetivo aqui, ele sim pode ser grande, mas ela vai buscar força no seu sistema familiar. Como é que a sua família, como é que você, em outro momento, você conseguiu conquistar isso, isso e aquilo? Quais foram os recursos que você utilizou? Ah, eu já conquistei isso na vida, isso na vida. Isso era maior do que esse objetivo? Era muito maior. Então, por que que você está permitindo que esse recurso aqui, o que está impedindo que você digamos assim, transforme esse recurso, esse objetivo aqui
em um desafio, mas que você pode transpor, você pode pular por cima dele, você pode se desviar dele, né? Você pode ir com ele lado a lado e, de repente, ele vai ficando praticamente, né, compatível a você. Gente, são os benefícios do recurso que a gente utiliza na constelação familiar. Não tem nada a mais do que isso. O que a gente quer ajudar é o nosso cliente a expressar, a falar, a poder, digamos assim, olhar para a sua vida, para o seu campo da vida e ele compreender o que está acontecendo. A mãe olhar para os seus filhos e perceber por que muitas vezes ela está vivendo uma situação de conflito com seus filhos e que esse conflito não é dela, talvez é do sistema, mas ela absorveu isso, e que os filhos muitas vezes estão tendo um conflito com as suas mães, e que muitas vezes eles nem querem isso, mas inconscientemente tem algo que move para que eles tenham esse comportamento. E aí, quando você se coloca diante de uma constelação familiar, você descobre o que está acontecendo. Então, gente, esses são os benefícios, tá? Sobre a constelação familiar. Eu disse para vocês que eu ia falar um pouquinho hoje sobre essas duas questões, né? Os benefícios da psicoterapia breve, da constelação familiar e da utilização do recurso dos bonecos nos atendimentos. Eles fazem a grande diferença. As pessoas sentem, é uma sessão emocionante, onde você, mãe, você, pai, você que é filho, você pode descobrir muita coisa no seu sistema e aí talvez voltar a, quem sabe, a restaurar, a resgatar e aprimorar os laços emocionais com a tua mãe, com teus filhos e com quem é que você acredita que precisa fazer isso, tá bom? Bem, gente, desde já eu quero agradecer a vocês pela participação. Quero agradecer a Nádia, que esteve aqui presente, Nájila, desculpa, que esteve aqui presente, deixa eu ver, Miriam, teve aqui, eu não consigo, tá ruim para ler o nome, Ed aqui está me acompanhando, não é isso? Nájila está me acompanhando também, gratidão a você, me parece que é doutor... me desculpe, viu? Eu não estou conseguindo ler, não, mas Marcos, eu estou vendo aqui no finalzinho o nome Marcos, então seja muito bem-vindo também, tá bom? Então, gente, são questões que eu gostaria que vocês pudessem, né, observar e olhar, e tem uma outra coisa que é muito importante, a psicoterapia breve da constelação familiar é um recurso, é um atendimento que ele vai ajudar você dentro daquilo que está, digamos assim, na alçada nossa. Tem questões que a gente precisa fazer encaminhamentos mesmo, né? Tem questões que são questões de depressão severa, né? Que a constelação familiar não vai ajudar neste momento. A constelação pode ajudar a pessoa a entender esse momento da vida dela, ou os familiares a entender o momento daquele membro que está doente, mas aquele membro precisa ser acompanhado pelos profissionais que, de fato, vão atender aquela necessidade, né? A gente trabalha aqui com vários recursos, com várias questões, somos preparados, formados para isso, mas eu quero deixar muito claro que a constelação familiar, ela tem a sua suma importância, ela sabe até onde ela vai, ela sabe até onde ela precisa encaminhar. Então, vale a pena você saber da questão, vale a pena você buscar uma constelação familiar, mas vale a pena também você saber que tem questões que você precisa buscar, de fato, um profissional da área para atender melhor a sua necessidade, tá bom? Bem, quero convidar vocês a estar comigo hoje à noite, às 20h30. Eu quero que vocês estejam aí, venham prestigiar a palestra da nossa querida Karina Mello. Ela hoje vai trabalhar um tema bem interessante para nós mães. Por que que seu filho, sua mãe nunca será sua grande amiga? Por que que sua mãe nunca vai ser sua grande amiga? É importante isso, porque a gente vai trabalhar muito a questão do posicionamento sistêmico da mãe diante do filho diante dos seus pais. E a gente precisa entender muito isso para a gente não estar buscando ou causando dores que são, digamos assim, bem complicadas da gente resolver futuramente se a gente não olha para essas questões, tá bom?
Beijo no seu coração, faça a sua inscrição aí do nosso programa, né? Do nosso workshop no próximo sábado, tá bom? Você precisa fazer sua inscrição. Não, eu não sei onde é que eu faço a inscrição. Olha, aí no meu Instagram, você que está pelo Instagram, tem aí a descrição na minha bio. Você vai lá, ó, clica, entra no grupo Vínculo Materno Dores e Amores, e em seguida eu envio para o seu privado ou no próprio grupo o link para você se inscrever na plataforma. O evento vai acontecer sábado, dia 8, véspera do Dia das Mães, de 8 da manhã às 12. Nós vamos fazer sessões práticas, vamos fazer atendimentos e no final eu vou dar uma mega oferta para você, que eu tenho certeza que vai ser o maior presente da sua vida, que você vai receber, ou que você vai ofertar à sua mãe, ou de repente você, como mãe, você vai se dar esse presente, porque vale muito a pena quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente se cuida, quando a gente dá um presente ou recebe um presente que de fato vai trazer vivacidade na vida de cada um de nós, tá bom? Beijo no seu coração, até mais, às 8h30 da noite estaremos juntos. Beijão. Então, vamos ver aqui. Ok, gente, até mais, fica com Deus e vamos ver aí o que o pessoal aqui está falando, né? Sou grata, ia sair mais cedo, mas resolvi. Quero fazer, Nalva. Vamos manter aquela proposta sua. Quem está falando é Nájila, é isso? Ok, Nájila, gratidão aí por você permanecer. Vamos lá, entre em contato comigo que a gente conversa. Bom, eu... Ah, entendi, Nájila, tudo bem. Ok, minha querida, gratidão aí pelo seu compartilhamento, tá bom? Então, entre em contato aí para a gente poder trabalhar aí várias questões, né, que nós sabemos, que você sabe que é importante a gente trabalhar. Gente, beijo no coração, até mais. Tchau, tchau, viu? Um abraço, Miriam, Nájila e todos vocês que entraram aqui na live. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.